Vamos lá, trabalho blindado. Bahia desde a estreia do técnico Rogério Ceni. São 117 jogos, vou focar ali no aproveitamento, 57,5% ali de vitórias e empates e derrotas, só para comparar vitórias contra derrotas. 59 vitórias contra 33 derrotas. Média de gols, 1,58 pró, 1,01 contra, é o quarto triunfo consecutivo. A gente tá vendo muito time de Série A tendo dificuldade com equipes de Série B, C e às vezes até D, em casa, inclusive, Elton Serra. O Bahia visita o Paysandu, que é da Série B, que a gente mostra aqui, campeão da Copa Verde contra o Goiás, que a gente justamente fez o clássico junto contra o Vila Nova, antes da partida contra o Paysandu. Vitória importante, hein? 1-0. Vitória importante com um time totalmente modificado, né? Eu acho que isso acaba sendo um recado importante até para o próprio elenco do Bahia. O Bahia jogou, Felipe, com o Eric fazendo uma espécie de terceiro zagueiro pela direita, né? Junto com o Gabriel Xavier, que voltou de lesão, e o Rezende, que é volante e que jogou como zagueiro e que não atua um bom tempo. Ou seja, era um sistema defensivo totalmente modificado e sem ritmo, com o Iago Borduque até tendo um pouco mais de liberdade, né, para ser um ala. O time partiu de um 4-3-3, mas na verdade jogou com uma saída de 3 e tendo o Iago praticamente como um ala. O Iago que sofreu pênalti, inclusive, cobrado pelo Cauli. Que aí a gente pode considerar nesse momento, né, porque o Lúcio Rodrigues ele tem alternado nas últimas partidas entre titular e banco de reservas. O Cauli também, mas eu acho que o Cauli já ganhando de novo o protagonismo nessa equipe titular. Talvez o Cauli, o cara que a gente pode considerar que é o único titular dessa equipe. E o Lúcio Rodrigues, obviamente, disputando essa posição com o William José. Mas foi muito bom resultado para o Bahia. É claro que o Paysandu reclamou muito desse pênalti, a torcida ficou muito revoltada com a arbitragem. O Bahia sofreu pouco, né? O sistema defensivo até foi exigido, mas eu acho que o Paysandu também não conseguiu ser aquela equipe incisiva, né, para tentar fazer o gol de empate. Criou algumas oportunidades, mas não o suficiente para incomodar o Marcos Felipe, com o Nicolas, né, um atacante bem experiente, o Marlon jogando ao lado dele, dois jogadores ali para tentar incomodar o trio de defesa do Bahia, mas acabou sendo um time muito seguro defensivamente, a equipe do Rogério Ceni, né? Conquista um excelente resultado, porque vencer fora de casa, a gente viu o Corinthians, né, vencer por 1-0, também com time mesclado, e a gente sabe que é difícil vencer fora de casa na Copa do Brasil, leva um bom resultado para Salvador, e aí vem aquela história, né? Pensa agora no Campeonato Brasileiro, que é uma sequência complicada, né? Tem jogo contra o Botafogo, tem jogo contra o Flamengo, tem clássico contra o Vitória, tem um jogo contra o Nacional em casa. Então vencer esse jogo dá tranquilidade também para que o elenco possa pensar nessas outras duas competições. E dá minutos para jogadores que estão precisando nesse momento da temporada, né? O Bahia precisa dar rotatividade maior a esse elenco, até para ter a maioria dos jogadores prontos para esse desafio, que é disputar 4 competições, porque ainda tem a Copa do Nordeste e o Bahia ainda tem 2 rodadas da primeira fase, 2 jogos da primeira fase para cumprir antes do mata-mata. Então vamos lá, tem a Copa do Brasil, tem o Brasileirão, tem a Libertadores e tem a Copa do Nordeste. Como é que você vê o senso de prioridade? É uma coisa de administração de carga em função da disponibilidade de qualquer um, quase de forma aleatória? Ou existe uma hierarquia entre as competições que o Bahia disputa? Rogério já falou algumas vezes que nenhum clube pode abrir mão do Campeonato Brasileiro. É o campeonato que lhe dá calendário, é a principal competição do futebol brasileiro, é onde você tem ali os maiores desafios e você não pode disputar a Série B para um clube com investimento do Bahia, pode ser também um desvio de rota para uma equipe, para um clube que está recuperando o protagonismo. Então o Bahia não abre mão do Campeonato Brasileiro, tanto que jogou no fim de semana com a equipe principal contra o Palmeiras, não viajou para Salvador, foi direto para Belém e aí colocou essa equipe alternativa. Só que é um time agora, Felipe, que tem o jogo contra o Botafogo, e aí é um desafio para vencer a partida, e tem um jogo contra o Nacional em casa, que, a depender de uma combinação de resultados, pode classificar o Bahia com 2 rodadas de antecedência para as oitavas de final da Libertadores, o Bahia tendo 2 jogos fora de casa para cumprir na fase de grupos. Então, Brasileiro e Libertadores, para mim, estão ali 50-50, né, nessa prioridade. É claro que a Copa do Brasil também assim como a Copa do Nordeste,
Mas eu acho que nesse momento, Brasileiro e Libertadores são prioridade. Lá pra frente, o Bahia classificando, conseguindo se classificar contra o Paysandu é outra história. Mas esse jogo de quarta-feira foi para realmente gerenciar o calendário e o Rogério saiu exitoso, né, desse planejamento porque conseguiu vencer fora de casa.